Olá, pessoal. Voltamos então para a nossa terceira semana, né, desse módulo 2, falando então da questão do sistema respiratório, né? Então, hoje especificamente nós vamos estar falando um pouquinho da histologia do pulmão, né, levando em consideração aí algumas características que envolvem, né, de certa forma, toda a parede, toda a composição, desde os brônquios até a questão da formação das porções alveolares. Ok? Vou compartilhar aqui. Opa, beleza? Então, pessoal, hoje, então, como eu disse, microscopia do pulmão, nós vamos falar um pouquinho a respeito de todos aqueles componentes, desde os brônquios até a questão da formação dos alvéolos. Ok? Pessoal, o primeiro conceito importante, né, com relação à composição, né, histológica desses brônquios, bronquíolos e alvéolos, é que à medida que essa estrutura ela vai chegando na sua porção mais inferior, né, na sua porção exatamente chegando até o alvéolo, nós observamos uma mudança com relação à dinâmica da composição do tecido. Aí nós estamos falando desde a dinâmica relacionada à forma como esse tecido epitelial ele vai se apresentar, como também a presença de outros elementos. Então, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala a nível de traqueia, lembra que nós temos um epitélio pseudoestratificado intercalando com células caliciformes, né? Então, ó, a gente está falando até a dinâmica da presença desses brônquios, né? A partir do momento em que nós temos a dinâmica aí dos brônquios terminais, respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos, eu já não tenho mais a presença dessas células caliciformes, né? E se a gente levar em consideração a questão do epitélio, ele vai reduzindo o seu tamanho. Ele deixa de ser pseudoestratificado, ele fica colunar, ao modo de ficar, por exemplo, numa dinâmica cúbica, e quando chega bem lá na extremidade dos alvéolos, nós vamos observar, por exemplo, ele numa composição pavimentosa, tá? Aí, ó, a presença dos cílios também eles vão se perdendo ao longo do tempo. Então, posso dizer que, por exemplo, os cílios nesse epitélio eles vão estar presentes até nível de bronquíolos respiratórios. Depois, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos, nós já observamos exatamente o seu desaparecimento, né? Aí a cartilagem, a gente já vai perceber que, por exemplo, lá nos brônquios, eu vou ter peças de cartilagem, né? Não vou ter aquela cartilagem completa igual na traqueia, tá? E as glândulas também, né? Aquelas glândulas da submucosa também vão estar presentes até nível desses brônquios, né? Segmentado, tá? A dinâmica do músculo liso, ele segue até os sacos alveolares, então nos alvéolos já não percebemos mais, mas em compensação, a dinâmica das fibras elásticas, né, justamente para poder, que vai ajudar naquela distensão, né, naquela elasticidade da própria estrutura respiratória, ela vai acompanhando até o final. Que nós observamos que a partir dos brônquios respiratórios, a sua quantidade, né, ela diminui um pouco, até por conta da espessura da estrutura relacionada justamente a essa porção final. Então, pessoal, um resuminho do que nós vamos observar na composição, então, desse trato respiratório inferior, né, levando em consideração desde os brônquios até a questão da formação dos alvéolos, tá? Então, agora a gente vai ver especificamente cada um deles, né, cada uma dessas estruturas, para a gente poder entender a dinâmica relacionada à sua composição histológica, ok? Então, pessoal, começando exatamente pelo brônquios, né? Então, se a gente lembrar, né, de como que acontece a dinâmica da sua formação, né, aquilo que nós chegamos a conversar, por exemplo, na aula passada, a gente está falando, por exemplo, de situações de ramificações, né, relacionadas à dinâmica da traqueia. Aí, só lembrando, quando a gente trata, por exemplo, do brônquio esquerdo, né, ele vai estar formando, então, 3 ramificações, e quando a gente fala do brônquio direito, ele vai estar formando, desculpa,
Quando a gente fala do direito, ele vai estar formando, então, 3 ramificações, e quando a gente fala do esquerdo, ele vai estar formando 2 ramificações. Então, o brônquio primário é logo aquela primeira segmentação. E aí eu tenho a formação do brônquio secundário, que vai ser exatamente essa dinâmica que eu comentei com vocês. E a partir desses brônquios secundários, a gente tem sucessivos processos, né, dicotômicos de ramificações, né? Então aí a gente observa, né, que aí a gente já tem esses brônquios secundários relacionados à formação desses lobos pulmonares, né? E aí, a partir dessas próximas ramificações, né, a gente observa que vai estar ali a formação desses bronquíolos. Só a gente pegar aqui, ó, então, ó, brônquio primário, brônquio secundário, aí a gente já vê, né, a dinâmica relacionada às novas ramificações, né? Então, representando, por exemplo, toda a porção condutora, aí já tendo aquilo que seria a formação dos bronquíolos, né? E a partir desses bronquíolos, aí a gente vai ter mais ou menos mais algumas séries de ramificações, chegando, por exemplo, a mais ou menos umas 7 sequências, que aí vai estar formando terminal, respiratória, até chegar exatamente nesse processo final, tá? Então, pessoal, o que a gente pode observar, por exemplo, que a partir dessa dinâmica relacionado ao bronquíolo terminal, as suas ramificações de bronquíolos respiratórios, até chegar, por exemplo, aos sacos e aos alvéolos, a gente tem aquilo que seria a constituição de um lobo pulmonar, né? Um lóbulo pulmonar. O lobo maior e esses menores, os lóbulos pulmonares, né? Então aí vamos imaginar que esse lóbulo pulmonar é onde a gente tem toda aquela dinâmica relacionada à porção respiratória, né? Então aí tem aí desse bronquíolo terminal, originando o bronquíolo respiratório, aí tendo toda aquela dinâmica de transição para a formação exatamente de toda essa dinâmica. Então, inicialmente, para a gente poder entender aquilo que seria o processo de formação, né? Então, a gente chegou a discutir um pouquinho disso na semana passada, mas imaginar que, de fato, isso acaba influenciando diretamente naquilo que seria a própria composição histológica, ok? Então, para a gente poder entender, de fato, como que seria a composição. Então, inicialmente, os brônquios, eu tenho os brônquios primários e secundários. Então, naquela porção que vem logo depois da traqueia, que a gente define como brônquio primário, que é uma porção extrapulmonar, né? Então ainda não vai estar fazendo parte, né, daquele lobo pulmonar propriamente dito. Então, o que nós observamos é uma estrutura bem parecida com o que temos na traqueia, tá? Então, o que a gente observa é que a partir do momento que eu tenho a formação das ramificações desses brônquios primários, né, então formação dos brônquios secundários, 3 na direita e 2 na esquerda, nós observamos uma mudança na característica do epitélio. O epitélio ele deixa de ter aquela dinâmica pseudoestratificada para ele se tornar um epitélio simples, né? Ainda colunar, mas com o passar do tempo a tendência é que ele vá diminuindo cada vez mais o seu tamanho, tá? Então, quando chega a parte final, como nós vimos lá naquela ilustração, ele deixa de ser ciliado, né? Mas no início ainda tem a presença de cílios. Só naquela porção final é que de fato a gente não vai observar, tá? Então, só para poder ilustrar a dinâmica desses brônquios aqui primários, né? Então, aqui eu tenho toda a dinâmica do epitélio respiratório, ainda como pseudoestratificado, a lâmina própria com presença das glândulas, as peças de cartilagem e a dinâmica relacionada a uma pequena porção adventícia. A gente praticamente não percebe porque vai ser uma camada muito delgada, né? Até porque quando a gente chega, por exemplo, na dinâmica dos brônquios secundários, nós já até observamos algumas porções de alvéolos em volta dela, né? Então aí a gente percebe exatamente esse tipo de dinâmica. Então, ó, nessa lâmina própria, pessoal, lembra que a gente vai ter uma grande quantidade, por exemplo, de fibras elásticas, né? Então, aí é interessante justamente nesse sentido, né? Então, logo depois dessa subcamada, aqui fica um pouco mais difícil da gente observar. Nós temos a dinâmica, né, da camada de músculo liso, né? Então, externamente, essa camada da mucosa, então, um músculo liso, né? E esse músculo ele vai estar meio que em espiral,
né? Então, que acaba sendo, de fato, aí, algumas situações relacionadas, por exemplo, à própria dinâmica, né, de contração, para poder ajudar no processo de expansão do pulmão. Então, ó, passou mucosa, músculo liso, né? E aí, dá para a gente perceber algumas glândulas seromucosas, né? E é interessante que essas glândulas, elas possuem seus ductos, aqui não dá para a gente perceber, mas que vão desembocar, né, todas as suas substâncias aqui nesse lumen, né, no lumen dos brônquios. Então, só para a gente poder entender de fato a composição dessa área, né? Epitélio, músculo, então as glândulas, né, que vão estar relacionadas a essa camada, né, glândulas seromucosas, que aí de fato vão estar liberando esse tipo de substância, tá? E aí, pessoal, externo a essa camada muscular, né? Então a gente observa logo abaixo dela, então as peças de cartilagem. Aqui a gente está vendo uma peça meio que inteira, né? Mas é porque, de fato, a gente está focando em uma área específica dessa histologia do brônquio. Então, se a gente pegar uma composição maior, a gente vai ver, então, essas peças em formatos irregulares, né? Então, ele vai estar meio que espalhada, né? Pequenas porções em volta de todo o brônquio. Então, a gente vai ver peças descontínuas, né, em volta de toda a estrutura dos brônquios. Então, só para a gente entender um pouquinho relacionado a essa composição, tá? Ó, mais uma fotinha para poder estar mostrando. Percebam que aí os núcleos já começam a ter mais ou menos a mesma característica de posição, né? Então começa a ter uma posição basal, então a célula deixa de ser pseudoestratificada para se tornar um epitélio simples, né? Então esse epitélio simples, de certa forma, acaba tendo, né, toda a característica relacionada a essa dinâmica, né, dos núcleos sempre na mesma posição, tá? Pessoal, o que é interessante com relação à camada adventícia, como eu disse para vocês, né, algumas situações ela acaba sendo muito delgada, então ela é praticamente imperceptível, mas quando a gente leva em consideração os pontos de ramificação, né, então onde eu tenho a transição desses brônquios, eu tenho lá nessa camada adventícia a presença de infiltrados de linfócitos. Então, se a gente relembrar lá da nossa primeira aula, né, do primeiro período, então é o que nós chamamos de BALT, que é o tecido linfático associado à mucosa brônquica, tá? Então, são nódulos linfáticos, então aqui o BALT, né? Então, uma das características que nós iremos observar, por exemplo, próximo a esses brônquios, seria exatamente a presença desses nódulos linfáticos, né? Então, são linfócitos aqui, e vamos imaginar que é justamente por conta de uma demanda de resposta imunológica relativamente rápida, né? Então, para poder estar protegendo toda essa área contra a invasão, por exemplo, aí de corpos estranhos, tá? Tá aqui um corte horizontal, né? Então a gente não vê aquela dinâmica do círculozinho, né? Que representa o lumen, assim, como se fosse uma espécie de um canal, mostrando a mudança desse epitélio, já um epitélio simples miquicolunar, e com o passar do tempo, né, conforme ele vai entrando cada vez mais em estruturas mais internas, a tendência é que a altura desse epitélio ele vai diminuindo, como eu disse, chegando nos alvéolos a uma condição de epitélio pavimentoso. Ok? Então, ó, só mais uma fotinha, agora mostrando de fato toda a estrutura. Aí aqui a gente já está observando, por exemplo, um brônquio secundário, que já está na área pulmonar. Percebam, pessoal, que em volta dele, né, eu tenho toda aquela área relacionada, por exemplo, aos alvéolos, sacos alveolares, ductos alveolares, né, que daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco a respeito da sua dinâmica. Né? Eu tenho uma mucosa meio que irregular, né, formada então por esse epitélio simples, né? Vamos botar assim, com altura variável, né? Desde uma dinâmica colunar até um processo cúbico. Aí vai ter toda a dinâmica relacionada à mucosa, a questão da submucosa, né? Onde eu tenho as glândulas seromucosas. Aí tem a questão do músculo liso, né? Aquela camada espiralada. E, interessante, aqui mostrando, por exemplo, duas peças de cartilagem. Então, percebam que são peças descontínuas, né? E aí, pessoal, aqui do lado tem uma veia. Uma das características que vai ser utilizada para diferenciar um vaso sanguíneo de um brônquio, de um bronquíolo,
né? No caso aqui um brônquio, né, mais especificamente, vai ser exatamente com relação à composição da sua mucosa. Só para a gente relembrar, quando a gente fala dos vasos sanguíneos, a parede dele vai ser uma parede de epitélio simples, né? aquela camada endotelial. Né? Já com relação aos brônquios, bronquíolos, né? Porque daqui a pouco a gente vai ver uma situação bem parecida com essa, eu já tenho um epitélio simples, porém variando de colunar a cuboide. Né? Só lá no alvéolo que eu vou ter, de fato, um epitélio pavimentoso. Mas só que estruturalmente eles acabam se diferenciando, né? Quando eu falo de um vaso sanguíneo com relação ao alvéolo. Então, o que vai ser mais notável vai ser exatamente essa situação. O brônquio com um vaso sanguíneo, o bronquíolo com um vaso sanguíneo. E o que a gente vai utilizar para diferenciar vai ser, de fato, a camada da mucosa, né? O epitélio que forma a mucosa. Aqui fica até um pouco mais fácil, né, pessoal? Porque, de fato, a cartilagem não tem cartilagem no vaso sanguíneo. Então, seria uma outra característica histológica que a gente poderia estar utilizando para poder fazer esse tipo de diferenciação, né? Essa caracterização das duas estruturas. Tá? Então, só para poder, né, mostrar para vocês a possibilidade de comparação entre essas duas estruturas, né, de maneira geral. Tá? Então, ó, saímos desse bronquíolo secundário, a gente entra na dinâmica do brônquio, secundário, a gente entra na dinâmica da formação dos bronquíolos. Então, pessoal, como eu já havia comentado com vocês lá no início, esses bronquíolos, então, vão ser segmentações, né? Então, a gente fala que seriam segmentações intralobulares, né? Então, tem os lobos, que vão ser aquelas ramificações secundárias, e os lóbulos, que vão estar relacionados exatamente às ramificações dos bronquíolos, tá? E aí, pessoal, conforme você tem a formação dessas ramificações, a tendência é que o lumen ele se torne cada vez mais delgado. Então, só para a gente ter uma ideia, um bronquíolo ele vai ter cerca de 1 milímetro, né, de espessura. E aí a gente observa de fato essa situação. Então, ó, inicialmente, eu tenho a mesma composição de camada, mucosa, submucosa, muscular, né? Porém, a gente já começa a observar algumas diferenças quando comparada com os brônquios. Então, a primeira coisa, a ausência da cartilagem, tá? Segunda situação, eu já não vou ter mais a dinâmica da presença daquelas glândulas seromucosas, né? Terceira situação, a ausência dos nódulos linfáticos. Eu não posso dizer para vocês, pessoal, que vai ser impossível, impossível de encontrar, mas é improvável de encontrar, por exemplo, um balte ali na região dos bronquíolos. Tá? Então, a gente não pode descartar a possibilidade, mas posso dizer para você que é improvável que a gente encontre, por exemplo, esse tipo de estrutura, né, de infiltrado linfático, né, de linfócitos, aí próximo à estrutura dos bronquíolos. Tá? Importante, pessoal, aqui nos bronquíolos eu já não vou ter mais aquela dinâmica de variação de colunar a cuboide com relação à mucosa. Então, especificamente com relação aos bronquíolos, a sua mucosa ela vai ser formada por um epitélio simples, né? Então, que aí vai estar tendo aquela dinâmica de diferença das alturas, né? Porém, aqui a gente ainda tem a dinâmica da presença de cílios nas suas porções iniciais. Então, aquele bronquíolo terminal, né, vamos dizer assim, eles ainda têm a presença de cílios. E aí, na dinâmica das células caliciformes, nesse início da formação dos bronquíolos, a gente ainda acaba observando algumas situações, tá? Aí, quando chegar lá na dinâmica dos bronquíolos respiratórios, a gente já não tem, então, a presença dessas células caliciformes, tá? Importante, aqui nós temos também, né, por mais que você tenha a diminuição do lumen, eu tenho uma concentração muito interessante, né, com relação a fibras elásticas, né? Então aí que vai estar relacionada aí, por exemplo, à lâmina própria, né, dessa mucosa. A questão do músculo liso ainda está presente, né, como eu disse, né, então também vai estar relacionada aí a esse tipo de composição.
Só que o interessante, pessoal, que aqui nessa dinâmica de músculo liso, ele meio que vai se entrelaçar, né? Então, aquele espaço intersticial entre as células musculares, a gente vai ter, por exemplo, essas fibras elásticas, né? Então, que acaba sendo importante, né, para que, de fato, né, permita aquele processo de expansão, né, e de extensão dessa área dos brônquios, tá? O interessante, pessoal, é que todo esse processo de formação dessa camada muscular com células entrelaçadas com as fibras elásticas, elas vão até a dinâmica do parênquima pulmonar, né? Que é onde você tem toda a porção dos sacos alveolares, ductos e do próprio alvéolo. Ok? Então, ó, só para poder mostrar, né, de fato aqui, a mucosa, né? Aí aqui, ó, perceba que eu tenho toda a área de tecido muscular, né, que vai estar relacionada, por exemplo, à dinâmica do bronquíolo. Então, aqui um corte transversal. Percebam que em volta dele eu tenho toda a dinâmica, né, daquele parênquima pulmonar, né, onde eu tenho aí, né, aquilo que seriam os alvéolos pulmonares, né? Pessoal, aqui a gente está representando, né, vamos imaginar aí, um bronquíolo respiratório, né? Então percebam que ele começa como cilíndrico lá no bronquíolo terminal. Chegando aqui no respiratório, ele já tem uma característica de um epitélio simples cúbico, né? Então, percebam que a célula já está mais naquele formadinho, né, como se fosse um cubinho de gelo. Então, tendo toda essa dinâmica relacionada à situação. Então, o que vai acontecer, pessoal, é como você tem uma transição do tamanho desse epitélio, ele vai variar desde o cilíndrico ao cúbico, né? Assim como nós observamos no brônquio, aqui nos bronquíolos a gente vai ter exatamente esse mesmo tipo de situação. Teremos ainda uma parte desse bronquíolo ainda ciliado, mas chegando na sua porção final, que vai ser o bronquíolo respiratório, a gente já não vai ter mais esses cílios, né? Então aí tem essa dinâmica relacionada à mudança e à perda de algumas características até chegar a toda a formação desse parênquima pulmonar. Ok? Então, ó, agora falando especificamente das estruturas, né, do bronquíolos terminais e depois falando do bronquíolo respiratório, tá? Então, vamos imaginar que toda a sua estrutura ela vai estar relacionada àquilo que eu defini com vocês, né? Então, aquela estrutura do bronquíolo relacionada à parte ciliar, né? E também com relação à dinâmica de transição do epitélio, né? Tanto que a gente observa que essa mucosa ela vai ter um epitélio colunar baixo, ou curvo. Então, aquela transição. Então, não está praticamente definido. E quando você chega nessa parte final do bronquíolo terminal, é quando a gente vai perceber a mudança na dinâmica da presença dos cílios, né? Então, esses cílios eles tendem a ir sumindo até chegar na área desse bronquíolo respiratório, tá? O que é mais interessante, pessoal, na dinâmica desses bronquíolos respiratórios, terminais, é que a gente já começa a perceber o aparecimento de uma célula especializada, que a gente define como célula clava. Então, essa célula clava é uma célula secretora não ciliada, tá? Então, ela vai ter uma função variável, né? Então, a gente vai perceber que existem várias situações relacionadas às substâncias que elas acabam sendo responsáveis por secretar, tá? O que é mais notável também com relação a essa célula clava é o fato de que ela pode servir até mesmo como se fosse uma célula-tronco, né? Então, para poder substituir essas células epiteliais que estão na composição da mucosa. Então, ela tem capacidade de estar se diferenciando, então, nesse epitélio respiratório, né? Então, ó, secreta protease, secreta substâncias antibactericidas, né? Secreta citocinas, né? Como uma forma de sinalização, mediador químico, né? Ajuda, por exemplo, também na secreção de mucina, então mantendo toda aquela mucosa relativamente umedecida. Também ajuda no processo de desintoxicação de algumas substâncias que acabam vindo junto com o ar. Então, posso dizer que é um tipo de célula que é pau para toda a obra, né? Então, ela é multifuncional. Então, ela é capaz de estar realizando diferentes funções
relacionadas exatamente aí àquela região ali, né, a partir desses bronquíolos terminais, né? Já com relação ao bronquíolo respiratório, a gente define esse bronquíolo respiratório como aquela porção final, já de transição com o parênquima, né, onde eu tenho toda a parte da formação dos alvéolos, tá? O que nós observamos, pessoal, é que geralmente esse bronquíolo terminal ele vai ter uma subdivisão, né? Então vai estar formando, de fato, os bronquíolos respiratórios, né? Então a gente pode dizer que trata-se de uma transição da região condutora para a região respiratória, né? Aí que eu tenho, de fato, a formação do bronquíolo respiratório, tá? Diferente, por exemplo, do bronquíolo terminal, esse bronquíolo respiratório ele vai ser relativamente curto, tá? Ele pode vir a apresentar mais ramificações, tá? E em termos de estrutura, ele acaba sendo bem próximo ao que nós observamos, por exemplo, no bronquíolo terminal, tá? O que a gente observa de diferença entre eles é que uma das características dele vai ser o fato de que a sua mucosa ela acaba sendo descontínua. Então, a parede da mucosa é como se fosse uma parede toda furada, porque ele vai estar se comunicando diretamente com os alvéolos, né, com o ducto alveolar, né, com o saco alveolar. Então, a gente observa, de fato, essas perfurações, né, essa descontinuidade na parede da mucosa, tá? Então, aí a gente tem, de fato, toda essa dinâmica. Por estar relacionado a uma porção mais final, então vamos imaginar que toda a dinâmica relacionada à composição histológica, ela tende a se tornar cada vez mais delgada. Então, por exemplo, a dinâmica da presença de músculo liso, de fibras elásticas, então ela vai ser bem menos notável, né, podemos dizer assim, quando comparado, por exemplo, com um bronquíolo terminal. Vai estar presente, porém, uma camada muito mais delgada, tá? Então, a gente tem esse tipo de situação. E aí, pessoal, a gente vai perceber em algumas fotos, até mesmo no nosso ACOM, que à medida que você tem o prolongamento, né, desses bronquíolos respiratórios, a tendência é que essa descontinuidade ela se torne cada vez maior, ao ponto dele deixar de ser o bronquíolo respiratório para poder, de fato, estar formando aquilo que seria, né, o ducto alveolar, né? Então, aí a gente observa, de fato, essa transição de bronquíolo respiratório para o ducto alveolar, né? Então, quando você observa de fato, essa dinâmica, que essa descontinuidade acaba se tornando cada vez mais intensa, aí, de fato, a gente já tem aquilo que seria o processo de transição, tá? Então, essa seria a dinâmica relacionada, então, a esses bronquíolos respiratórios, ok? Então, ó, interessante aqui para poder mostrar para vocês toda a dinâmica relacionada a esses bronquíolos terminais e respiratórios. Percebam aqui, né, nesse corte eu tenho tanto um corte transversal, né, como um corte longitudinal, né? Então aqui eu tenho um aspecto de um bronquíolo terminal com o corte longitudinal, transversal. Estão vendo o lumen dele bonitinho. Mas em contrapartida, chegando nessa área aqui, a gente já percebe um corte longitudinal do bronquíolo terminal, né? E aí, pessoal, à medida em que você começa a perceber essa descontinuidade na parede da mucosa, a gente já define como um bronquíolo respiratório, tá? Então aí a gente tem a dinâmica relacionada, por exemplo, à composição desses dois tipos de estrutura. Certinho? Ok? E aí, pessoal, aquela dinâmica. A partir do momento em que esses bronquíolos respiratórios apresentam uma descontinuidade da sua mucosa maior, é o momento de transição de um bronquíolo respiratório para um ducto alveolar, tá? Então, pessoal, percebam exatamente isso aqui, ó. Eu tenho aqui o bronquíolo respiratório, né? Percebam que as porções relacionadas à mucosa acabam sendo um pouco mais intensas, mais presentes, né? Então, aí as descontinuidades são menores.
Então, ó, percebam que a partir desse momento, essas descontinuidades elas se tornam cada vez maiores. Então, é onde eu tenho a transição bronquilo-respiratório para um ducto alveolar. Tá? Então, pessoal, o ducto alveolar, nas porções ainda que eu tenha a mucosa, a gente vai ter um epitélio cúbico e já entrando numa transição para um epitélio pavimentoso. Tá? E aí, ó, o que nós vamos observar seria a presença de pequenos botões, né, nessa mucosa. Então, aí a gente vai observar, né, que são botões de músculo liso com fibras elásticas, né, fibras reticulares, que é como se fossem portas de entradas para os alvéolos. Né? Então, ó, os botões de músculo liso, né, aí vai ter a camada de célula endotelial, músculo liso, e também de fibra elástica. Então, como se fosse uma porta de entrada aí para os alvéolos, né, para os sacos alveolares. Então, a gente observa, de fato, essa dinâmica relacionada a essa transição. E aí, pessoal, a presença desses botões, ele acaba sendo fundamental para a estrutura, né? Então, tanto que a gente observa que cada uma dessas fibras que estão presentes aí na parede desses ductos alveolares, eles acabam sendo fundamentais para uma determinada situação. Então, por exemplo, as fibras elásticas. Vamos imaginar que é aquilo que a gente já vem falando, né? Então, ela vai ser importante na dinâmica da distensão, né? E também na contração passiva, né? Então, vai ser aquela contração por conta devido da mecânica do processo de respiração. Né? Então, aí ele ajuda, por exemplo, ao retorno do tamanho dos alvéolos. Então, aí ajuda naquela transição de inspiração, né? Então, que vai tendo toda aquela dinâmica de volta da característica desses lóbulos respiratórios. Já com relação às fibras reticulares, elas são fundamentais, se a gente lembrar de tecido conjuntivo, as fibras reticulares, colágeno do tipo 3, elas formam como se fossem umas tramas, né? Até comentava com vocês, vamos imaginar como se fosse uma gazezinha, né? Então, elas são importantes, por exemplo, para a sustentação dos capilares sanguíneos. Percebam, pessoal, nós já estamos chegando numa área onde ocorre a hematose, né? Então, já tem presença de capilares sanguíneos, então eu tenho que ter um suporte para que eles possam estar presentes ali naquele local. Né? Então, aí eu tenho essas fibras reticulares que acabam dando, né, essa característica. Então, essas fibras reticulares, geralmente, elas vão estar mais concentradas naqueles septos interalveolares, né? Vamos botar aí essas paredes aqui, esses septos interalveolares entre os alvéolos. Então, ele ajuda justamente na sustentação dessas estruturas, de manutenção exatamente de toda a dinâmica dos capilares sanguíneos que estão chegando ali naquela área do processo de hematose. Ok? Então, ó, uma fotinha, essa foto ficou legal, ó, percebam, ó, toda a dinâmica relacionada, por exemplo, aos pequenos botões, tá? Aí, ó, pegando esse botão aqui, aumentando para a gente poder ver, ó, epitélio simples, músculo liso, fibras elásticas, né? Não dá para a gente perceber, mas de fato a gente tem essa composição. Né? Então, aí essas grandes interrupções faz com que tenha a formação exatamente de botões, né? De epitélio e músculo liso. E é interessante, pessoal, é como se fosse uma portaria, né? Para os alvéolos. Então, percebam que eu tenho dois botões e aqui os alvéolos pulmonares. Ó. Aqui eu tenho dois botões relacionados ao alvéolo. Aí o botão, um alvéolo pulmonar. Então, devido a justamente essa alta segmentação para a formação dos sacos, dos alvéolos, a gente acaba tendo exatamente essas pequenas porções de epitélio simples com músculo liso. Tá? Então, são esses botões, né, dos ductos alveolares. Aí, pessoal, já chegamos numa porção final de sacos alveolares e alvéolos. Aqui ele vai ser relativamente simples, né? Então eles vão ser representados exatamente pela fase final desses ductos alveolares, tá? O que nós percebemos, pessoal, que esses ductos alveolares eles podem estar indo em direção à formação de um único alvéolo ou de um saco, né? E esse saco ser formado por vários alvéolos. Né? Então aí vai depender exatamente da porção, do local. Então existe uma grande variedade com relação a como que vai ser essa transição final.
Se a gente está vendo, ó, traqueia, bronquíolo primário, secundário, ducto, desculpa, a traqueia, brônquio primário, brônquio secundário, aí a gente tem o bronquíolo terminal, bronquíolo respiratório, ductos alveolares, aí dos ductos alveolares ele vai saco alveolar ou alvéolo, tá? Então, podemos dizer que a última porção dessa árvore brônquica, né, relacionada, então, onde de fato representa a maior porção do pulmão, maior volume do pulmão, ele vai ser formado exatamente por esses sacos alveolares, por esses alvéolos. Então, ele tem um aspecto esponjoso, né, por conta do espaço entre eles, né, que a gente define exatamente como o parênquima pulmonar, tá? O que nós observamos, pessoal, que na característica histológica, né, na visão de uma lâmina histológica, esses alvéolos eles acabam tendo a característica como se fossem pequenos favos. Né? Então vamos imaginar exatamente isso aqui, ó, pequenos favos, né, relacionados exatamente a uma colmeia. E todos eles com uma abertura, né, que é por onde de fato a gente tem a circulação do ar durante todo aquele processo mecânico de respiração, tá? O que nós observamos também é o fato de que a parede desses alvéolos é sempre compartilhada entre vários deles, né? Entre os alvéolos adjacentes, é o que a gente chama aí do septo interalveolar. Então é aqui, por exemplo, onde eu tenho aquela dinâmica das fibras reticulares, né, para a sustentação, por exemplo, dos capilares sanguíneos, né, que vão estar presentes ali, que vão estar relacionado diretamente a todo o processo de hematose. Tá? Ó, só para a gente observar, né? Olha que interessante, pessoal. O brônquio respiratório, percebam que o ducto, esses espaços, eles acabam sendo mais contínuos, né? E aí a gente tem essa dinâmica, né? E aí, pessoal, olha que interessante aqui também, que não dá para a gente perceber, né? Mas um corte longitudinal, mostrando aqui um saco alveolar e desse saco alveolar transição para vários alvéolos, né? Então aqui, ó, um saco alveolar e vários alvéolos relacionados justamente a essa dinâmica. E aqui, ó, os alvéolos sozinhos, né, descontínuos, que a gente acaba tendo, né, de fato, esse tipo de definição. Então, pessoal, o saco alveolar, ele vai ser um espaço onde tem a possibilidade de abertura de vários alvéolos. Né? Então, aí a gente tem essa dinâmica relacionada à composição dessa estrutura do parênquima pulmonar. Ok? Uma fotinha mostrando, então, ó, o ducto, né, o ducto alveolar, aí aqui é um saco alveolar, e aí os alvéolos, né? Aí aqui vamos imaginar que já não forma, desse ducto já não forma mais o saco, então ele já vai diretamente aí para a formação dos alvéolos. Então, só para a gente poder observar de fato a definição dessas duas estruturas. E aí, pessoal, como eu disse para vocês, o septo, né, interalveolar vai ser exatamente aquela camada que transição entre um alvéolo e seu alvéolo adjacente, né? O que nós observamos é uma camada fina, né, delgada de epitélio. Aí eu tenho uma lâmina própria entre esses dois epitélios, que é onde eu tenho essas fibras reticulares, né, principalmente. A gente vai ter fibras elásticas também, né? Então toda aquela dinâmica de substância fundamental, ácido hialurônico, proteoglicanos, peptidoglicanos, enfim, que vão estar relacionados, por exemplo, ao tecido conjuntivo, e é, de fato, aonde eu tenho toda a rede de capilar, tá? E aí, pessoal, nesses septos alveolares, o que é interessante para a gente são aquelas duas célulazinhas que nós começamos a conversar na semana passada, que são os pneumócitos do tipo 1 e pneumócitos do tipo 2, tá? Então, ó, só para poder mostrar para vocês a dinâmica de um septo interalveolar. Percebam que esse septo ele já vai ter uma camada um pouco mais notável, né, de lâmina própria, justamente por conta da rede de capilar que acaba estando presente, mas aí mostrando aí o lumen, né, dos lóbulos pulmonares, onde eu tenho toda a dinâmica do saco com seus alvéolos e aí formando toda a parte respiratória. E aí, pessoal, na microscopia óptica,
a gente acaba tendo uma dificuldade maior para poder diferenciar pneumócitos 1 da pneumócitos 2. Né? Existe uma dinâmica relacionada a uma coloração específica que vai definir, né, os grânulos dentro dos pneumócitos 2, que fica mais fácil para a gente observar. Inclusive, a próxima foto a gente vai conseguir perceber isso. Mas, de fato, aqui mostrando uma ilustração, né, da questão da composição, presença dos pneumócitos do tipo 1, do tipo 2, aí ó, aquele septo interalveolar, né, com as fibras reticulares, fibras elásticas, né, composição disconjuntiva, e aqui os capilares sanguíneos que vão estar presentes. Então, pessoal, pneumócito do tipo 1 são células, como a gente já conversou, né, lá no início, chegando nessa área ela já se torna pavimentosa, né? Então vai ser um epitélio simples pavimentoso, né? O núcleo dele é um núcleo achatado, né, acompanhando a dinâmica da estrutura da célula. E é interessante que na microscopia eletrônica a gente observa uma certa saliência em direção ao lume, né? Então é uma barreira relativamente simples, né, de uma única camada celular que permite de fato toda a dinâmica de troca gasosa entre o espaço intersticial, que é onde eu tenho capilar sanguíneo, com o lúmen exatamente dos alvéolos, tá? Então, uma das características importantes com relação a esse pneumócito do tipo 1 é exatamente formar uma barreira para que não tenha o vazamento, né, vamos dizer assim, de líquido intersticial em direção ao lume. Então, ele permite a permeabilidade gasosa, essa troca gasosa, mas não vai permitir aquilo que seria a passagem de líquido. Então, essa vai ser a dinâmica da função relacionada ao pneumócito 1. Já com relação ao pneumócito 2, já vai ser uma célula relativamente maior, né? Ela vai ter, vamos imaginar, uma situação aí de um pouco mais arredondada, né? Vamos observar, por exemplo, a presença de alguns grânulos no seu citoplasma, justamente por conta da sua função, por se tratar de células produtoras das substâncias surfactantes. Então, aquilo que nós vimos na aula passada. Então, vai ser uma substância rica em fosfolipídio, glicosamina glicano, que aí ajuda naquela dinâmica, né, de diminuição da força tênsio, né, exatamente naquela área em que eu tenho, né, toda a dinâmica de troca gasosa, né. É interessante, pessoal, que ela sempre vai estar intercalando com os pneumócitos do tipo 1, mas é possível que a gente até mesmo encontre aí alguns agrupamentos, né, de 2, 3 células antes de fato de estar observando o pneumócito do tipo 1. Tá? Ó, essa, como eu disse para vocês, é uma coloração específica para que de fato possa ter esse tipo de diferenciação. Tá? Então aqui eu tenho duplo alveolar, então aqui os alvéolos. Então, ó, aqui eu tenho uma visão, né, podemos dizer assim, uma visão transversal, né, não vai ser longitudinal. Então, por isso que a gente vê como se fosse um ovo frito, né, essas células. Então, ó, percebam aqui ó, o pneumócito do tipo 1, especializado então na troca gasosa. E aquilo que eu comentei com vocês, ó, o pneumócito do tipo 2, quando a gente olha o citoplasma, ele vai ter exatamente como se fosse algumas granulações, né? Então, que vai estar relacionado justamente às substâncias surfactantes que ele vai produzir, né? Então, ele produz e secreta. Então, aí o seu citoplasma acaba apresentando exatamente esse tipo de estrutura. Então, só com essa coloração, né, de Moeno que a gente consegue, de fato, estar fazendo a diferenciação. Então, aquela nossa coloração de hematoxina, que a gente costuma observar nas nossas lâminas, né? Então, a gente já não tem essa capacidade de diferenciação justamente por conta da especificidade desses grãos. Tá? Mais uma fotinha relacionada à área pulmonar. E aí o que eu quero destacar aqui, pessoal, é exatamente a presença de duas células que são essenciais ali por toda a dinâmica, né, de defesa. Já que aqui eu não tenho mais aquele BALT que ficou lá nos brônquios, né, aqui eu já tenho a presença de células dendríticas e de macrófagos, que acabam sendo responsáveis por estar exercendo toda aquela função fagocítica, né? Então, aí, no caso, as células dendríticas tendo todo aquele processo, né, de célula apresentadora de antígeno, assim como o macrófago,
né, aos linfócitos T, né, e aí a gente acaba, né, de fato, tendo todo aquele processo de ativação do sistema. Então, ele fica no lúmen, tá? No lúmen exatamente dos alvéolos, dos ductos alveolares. Então, é possível que a gente consiga estar observando. Então, a gente pode estar observando aí, pessoal, a formação, né, de um sistema mononuclear fagocítico do próprio sistema respiratório, né? Eu tenho a presença de macrófagos, de células dendríticas que vão ser capazes de estar realizando esse processo. Então, vão estar presentes tanto nos septos intraalveolares, como também nos espaços alveolares. Então, em processos aí de infecção, de fato, eles vão estar mais presentes aí, né, nessa questão dos espaços dos alvéolos. E aí, para a gente terminar, a dinâmica da histologia da pleura. Tá? Então, pessoal, só lembrando, a pleura vai ser aquela camada serosa que envolve o pulmão. Né? Aí a gente tem duas camadas, a camada da pleura parietal e a camada da pleura visceral. Né? Então, aquela que reveste externamente vai ser a visceral, e aquela que externamente o pulmão, né? E aquela que vai estar relacionada à cavidade torácica vai ser exatamente a parietal. Então, a visceral é aquela que está colada ao pulmão. Né? Então, aí, pessoal, a gente tem o epitélio simples, né, pavimentoso, que a gente chama de mesotélio. Né? Então, aí eu tenho uma camada de tecido conjuntivo, né, fibras elásticas, que vai estar relacionada exatamente a esse tipo de composição. E aí, pessoal, entre a camada visceral e a camada parietal, né? Então, aí vamos imaginar que a gente só está vendo a visceral. Vamos imaginar que eu tenho uma parietal aqui onde eu estou passando o laser. Eu tenho exatamente um espaço, né? Que a gente fala que seria um espaço da pleura. Então, aqui é interessante que é onde eu tenho, por exemplo, um líquido, né? Um líquido pleural, que ele vai ser exatamente importante na dinâmica de redução do atrito entre os dois mesotélios. Então, aí, durante a respiração, na expansão, então ele acaba ajudando na absorção mecânica desse atrito entre as duas. Então, para não colar, né? Então, a gente fala no líquido pleural. Muitas das vezes, pessoal, dependendo das infecções respiratórias, a gente acaba tendo alguns infiltrados ali naquela região. Então, você pode ter acúmulo, né, de líquido, aquele famoso derrame pleural, enfim, né, que vai estar diretamente ligado a essa dinâmica histológica. Só para poder mostrar para vocês. Então, ó, aqui é o visceral, né, vamos dizer assim. Então, toda a camada do mesotélio, que vai ser essa camada simples de tecido epitelial pavimentoso, e aí a dinâmica da lâmina própria, né, tecido conjuntivo. Então, rico em fibras elásticas e também fibras de colágeno. Ok? Depois a gente volta, então, para poder ver mais algumas lâminas relacionadas, então, a essa microscopia do pulmão. Um abraço, pessoal!